eu trouxe aqui a minha coach, a Luciana. Como vocês viram no vídeo passado, eu falei um pouco sobre o meu processo em questão de obesidade e emagrecimento. Então eu trouxe hoje ela aqui para a gente falar um pouco junto sobre isso e responder algumas perguntas. Então, Lúcia, apresenta. Olá, tudo bem? Gente, eu sou a Luciana Nagem, eu sou treinadora de comportamentos nutricionais corretos e sou eu que estou fazendo o processo com a Lohane. Então a gente vai falar aqui um pouquinho sobre como está sendo o processo e depois a gente vai responder algumas perguntinhas que teve aí durante essa semana pra gente. Lô, eu lembro que quando você chegou até a mim foi porque você teve um exemplo na sua família. Sim, meu primo. Me conta um pouquinho o que te despertou para você fazer hoje um processo diferente, sendo que você já fez várias tentativas, né? Algumas você teve um breve resultado, mas o que você viu de diferente? Então, como eu já disse no outro vídeo, eu sempre tive muito problema com obesidade, sempre fui muito ansiosa e eu sempre descontei na comida. Sempre foi um problema para mim a questão da comida, principalmente o doce. Eu nunca cogitei a possibilidade de fazer uma bariátrica, a não ser que fosse por um problema muito sério que o médico me falasse. Ou você vai fazer, ou você vai ficar de cama, ou você vai morrer. Então, eu nunca tive essa intenção, até por medo mesmo de fazer. Esse meu primo, o Leisner, ele também tinha esse mesmo problema, esse mesmo pensamento de só fazer uma bariátrica se fosse uma última opção. Então, ele resolveu, te procurou, né? Eu não sei como que ele te conheceu e tal, mas aí ele começou a me falar de você. Inclusive foi num aniversário meu na minha casa que ele disse que estava fazendo bem pra ele começou a querer meio que falar, não faz isso aí vai te fazer mal. Aí começou já a dar conselhos sobre a sua alimentação naquele evento. Sim, coisa que ele nunca fez, né? Tanto que isso te chamou a atenção, desse comportamento dele de te falar sobre qualidade ou quantidade? Foi isso mais ou menos que ele falou pra você? Muito, porque eu não sei se ele se lembra, a gente estava num casamento de um primo nosso e nesse casamento eu estava meio que tentando fazer uma dieta e eu evitei comer, evitei os doces. Na hora do doce eu falei que eu não ia comer e aí ele falou assim, come, a gente é gordo e a gente nunca vai deixar de ser gordo. Aí isso ficou bastante na minha cabeça. E aí depois, isso aí foi agora, isso foi acho que em começo de 2017. E agora, no meu aniversário de 2018, ele falou, você não precisa ficar comendo isso. E não sei o que, eu vou te ensinar. Você não vai mais ser gorda, eu vou te ensinar a comer. Aí eu achei até engraçado na hora, porque eu falei, nossa, em questão de um ano, olha o que ele falava, né? Então foi ele. Seu aniversário foi em maio. Foi em maio. O Leisner, ele começou comigo em março. Então, março, abril e maio, 2 meses. Ela já sentiu uma certa diferença no padrão de linguagem dele, da questão de quantidade, por qual motivo que ela ia comer aquele doce, que ela não precisava daquilo, e isso te chamou a atenção? Sim, muito, porque realmente a gente estava no aniversário, tinha bastante gente, tinha doce, tinha bolo, tinha salgado, tinha refrigerante. Aniversário, e ele comeu ali um pouquinho dele, pra ele já estava bom, o refrigerante ele nem bebeu e tudo mais. E tanto que eu fui pegar um copo de refrigerante, nem era pra mim, ele falou, para de tomar isso te faz mal, eu não sei o quê. Olha que interessante. Aí eu achei muito legal da parte dele. E aí isso começou a te despertar o interesse de saber o que ele estava fazendo. Sim. Então, pessoal, o Lais, ele fez o processo com a gente, ele eliminou 17,5 kg em 4 meses. E ele, por alguns contratempos, ele começou um emprego novo, ele não veio se pesar mais com a gente. Porém, a gente continua com um tipo de acompanhamento com ele, porque ele praticamente atingiu o objetivo que ele queria e ele está mantendo na medida do nosso acompanhamento ainda, mas de uma maneira um pouco mais tranquila, né, Lohane? Um pouquinho diferente do que a Lohane está fazendo, do que até o que ele já fez. E aí você viu esse comportamento diferente no seu aniversário, que chamou atenção, ele já estava falando sobre as nós, e aí? Aí, a gente conversando sobre isso, a minha tia falou, se você quiser, a hora que ele terminar, eu te dou de presente. Então aí ficou um presente da minha mãe e de 2 tias minhas. Uma tia, as 2 são 3 irmãs, né, e uma inclusive é a mãe dele. Então ela viu que aquilo que o programa deu resultado, que ele era realmente, pensava diferente e tudo
mais, não era aquela coisa que era sofrimento, ou que depois, se fosse uma cirurgia também ia ser um sofrimento, não ia poder comer e não sei o que. Então ela viu que foi um resultado bom e um tempo bom também, né? Sim. Então eu e ele somos os que mais sempre, a vida inteira, brigou com a balança, então aí eu aceitei também pra fazer. Aí esperei ele acabar realmente, né? Que ele acabou. Praticamente Praticamente ele acabou, já comecei, né? Foi. E eu lembro no dia que a gente começou a conversar, né? Porque eu faço uma sessão experimental gratuita, né? Onde a gente vai conversando, onde a gente vai identificando já alguns hábitos atuais alimentares dela, para eu poder ajudar melhor ela. Se a gente já vai direto e reto num preço, num valor, a gente não entende o que eu poderia trabalhar com ela. O Leisner é homem, é um tipo, ela é mulher, é outro tipo, outras necessidades. As pessoas são únicas no processo. Não dá para achar que todo mundo vai ser igual, né? Os resultados também são diferentes. E aí a gente fez um teste, e com o teste dos 3 dias, eu lembro que eu falei para você que era para você ter uma noção. Sim. Você ia ter um breve resultado, que 3 dias não vai ter 5 quilos, né, de eliminação de peso. E nesses 3 dias você teria uma noção de como seriam os seus próximos 4 meses. Como que foi fazer a experiência dos 3 dias? Eu acho que foi o ponto principal. Porque a experiência, aqueles 3 dias eu já saberia realmente como que seria a divisão do meu prato, o que eu iria comer, já me preparar em comer de 3 em 3 horas. Já comecei a experiência com a academia também, né? Então, eu acho que era algo que é algo que é realmente importante, fazer essa experiência para você ter certeza daquilo. Porque se você começa direto, não pelo valor, mas para eu pagar o programa e depois, vou fazer de qualquer jeito, então não tanto para você, que você vai estar tentando trabalhar e eu não vou estar ajudando, quanto para mim, que aí eu não veria resultados e iria me frustrar, ia falar, é o programa que não presta, ou é você que não está me ajudando, e não é assim. A experiência é uma experiência de 3 dias, e nesses 3 dias eu entrego 5 benefícios, que são 5 benefícios pilares do programa. Então, em 3 dias a pessoa tem uma breve experiência nela, ela sente na prática, mas eu, como uma treinadora de comportamentos alimentares, eu já começo a entender a pessoa também. Porque pela reação dela, pelos 3 dias que ela tem de interação comigo, eu já começo a perceber se ela pode estar apta ou não para fazer um programa. Porque o programa também não é para todos, né? Sim, com certeza. Com certeza. Assim como determinada dieta, a pessoa não se encaixa naquela. Tem gente que não gosta da Dukan, tem gente que não gosta da low carb. Então, não é para todo mundo, né? Então, essa experiência dos 3 dias é bem legal. E qual foi o seu resultado? Eu lembro que foi em torno de 2 quilos a 3 quilos, 2,5 quilos, mais ou menos. O normal é de 200 gramas até 2 quilos, né? Então eu lembro que você teve um resultado bem bacana, perda de medida também. E aí a gente fez uma detecção das suas falhas. Quando eu fiz toda aquela detecção para você, o que você já viu de diferente de outros processos que você foi em busca? Aquelas perguntas que eu fiz, você se conectar com algumas dores, com alguns motivos ardentes. Você percebe que muito disso vem da cabeça mesmo, vem de uma ansiedade, de um estresse, a minha desculpa maior sempre é a faculdade, é sempre, né? E você percebe que aquilo você coloca na cabeça e aí você começa a processar, hoje eu tô estressada, eu vou comer. Hoje eu tô ansiosa, mas eu tô feliz, eu também vou comer. Amanhã, hoje o dia não foi bom, eu também vou comer. Então você fica... Tudo é motivo, né, minha gente? Comer é gostoso, né? Não vamos negar, mas a gente precisa entender alguns motivos que estão levando a gente para comer. Se está recompensando no lado emocional, se isso está te dominando, então tem algo errado aí, né? Porque equilibrando tudo, pode tudo, só que, né? Com certeza. Mas assim, naquele momento que eu estava fazendo, a gente nem tinha fechado o programa, eu só tinha feito a experiência. E eu me importo em fazer um questionário, tanto que a gente ficou mais de 1 hora, né? Acho que a gente ficou o quê? Umas 2 horas? 2 horas, meia, 3 horas. Umas 2 horas, no mínimo.
E aí eu fiz toda uma detecção das falhas, apresentei a questão, né, do programa em si, da explicação. O que você viu de diferente comparado com outros processos? Muito. Porque ali eu vi que não ia só trabalhar com o que eu ia comer. Não ia trabalhar só, hoje você vai comer isso, e aí você vai ficar um mês comendo isso, ou o próximo mês você vai chegar aqui e eu quero você com 5, 10 quilos menos. Eu vi que era ali um processo para me ensinar a comer e para minha cabeça entender que é só aquilo que eu preciso, que é aquela quantidade, que é naquelas porções divididas e que eu não precisava ir chegar, ficar horas sem comer e depois me acabar num prato ou num lanche e tudo mais. Então, o que mais me pegou foi essa questão de eu aprender a comer e ensinar meu cérebro o que ele precisa, que é o que eu até falei no vídeo. Não contra quem faz, mas a bariátrica ela te opera o estômago e não a cabeça. Exatamente. Então, se você não tiver um psicológico bom e uma determinação para depois da bariátrica você saber que você não vai voltar a poder comer tudo que você comia, não só por questão de que muita gente não consegue mais comer, como porque você vai engordar de novo. Ela não é para sempre. Você sabe, Lô, que a bariátrica, recentemente eu vi de um nutrólogo que eu acompanho, Dr. Vitor Sorrentino, ele estava falando sobre a bariátrica, do alto índice que a pessoa vai para o alcoolismo, por causa das recompensas. Então, assim, existe a indicação, gente, eu não sou contra, porém eu acho que tem que ser a última da última tentativa da sua vida, ou se o seu médico realmente falou, olha, você está correndo um sério risco de vida, você precisa fazer essa cirurgia, porque senão você vai morrer amanhã. Então, existem muitas das indicações, mas tem muitas pessoas que acabam fazendo algo muito, como que eu vou falar? Então vou para a bariátrica, né? E aí, o que acontece? A pessoa não passou por um processo de transformação de dentro para fora e ela foi só na parte do comportamento, do externo. Quando você faz um emagrecimento só com a parte externa, você não trabalha o interno, você não transforma o seu interno, você vai viver de efeito sanfona. Sim. Viver de efeito sanfona. Que foi até agora o que aconteceu comigo. Tá bom, aí você entendeu, você quis, né? Você ganhou isso de presente, olha só, a família envolvida. Então, uma pessoa da família fazendo um processo, já mostrando na parte do comportamento, porque eu sempre falo, né? Palavras movem, mas exemplos arrastam. Sim. Então você viu por 4 meses ele fazendo coisas, então esse comportamento diferente fez com que a família te presenteasse e você começou o processo. E aí? Aí é o negócio. O processo, como qualquer outra coisa, não é fácil. Não é, eu vou começar uma dieta, né, no caso a reeducação, e não é fácil, porque você tem que se dedicar, de todas as formas você tem que se dedicar, seja para fazer o seu próprio alimento, que é importante, né? Porque se for tentar fazer todo dia também, às vezes você se cansa e você fala, hoje eu vou comer. Hoje eu vou comer aquela ali. A organização e o planejamento é fundamental, porque nem todo dia você está naquele ritmo, naquele pique para comer. Então hoje ela me pegou nada como vir na casa da treinadora, da coach, e ela abriu meu freezer, mostrei meu freezer. O que tem no meu freezer? Cheio de marmitinha preparada para a semana inteira, acho que tinha até mais, né? Sim. Por qual motivo, gente? Porque eu sei o meu sabotador. Eu sei que quando eu, Luciana, estou cansada, acho que não é só eu, você quer algo prático. E se aquela comida já está pronta, na sua porção, a sua salada já está organizada e lavada, você vai montar. Se não tiver, para você ir lá e comer aquele lanchão. Porque hambúrguer também é bom, né? Salgadinho. É bom também, né? Com certeza. Mas abafa. Mas na quantidade certa e de vez em quando. E uma refeição livre não prejudica. Com certeza. Você acha que você fez uma dieta com dor ou sem dor? E vou explicar o que é o contexto de uma com dor e sem dor. A sem dor é você poder comer, mesmo que seja uma refeição livre, o que você gosta, é você poder flexibilizar, é você se comportar, trocar de repente uma refeição mais leve de manhã para de noite, você poder comer algo dentro daquelas proporções que você pode. E a com dor é que, tipo assim, você ficaria os 4 meses sem comer nunca um sanduíche.
4 meses, uma dor, tipo, você não comeria mais chocolate, mais pizza, mais hambúrguer e ficaria fazendo aqueles pratinhos e aqueles lanchinhos certinhos. A gente flexibilizou, falando que sempre você poderia uma vez na semana fazer uma refeição livre, que isso não te atrapalharia. Sim. No seu consentimento, você fez uma dieta com dor ou sem dor? Com certeza sem dor. Sem dor. Não tive problema nenhum. Claro, como eu disse, o começo, até você começar a se acostumar a montar o pratinho certinho, porque normalmente as pessoas só vão colocando, né? Então, aí no começo, mas depois que você pega a manha, vamos dizer assim, a prática daquilo ali, é automático. Você vai colocar no seu prato aquela porção que você sabe que é o que você pode comer, o que você precisa, que seu corpo não vai precisar mais que aquilo. E chega no final de semana, a hora que tiver a sua livre, teve a livre e beleza. Dali, na próxima refeição, você já volta a fazer a sua reeducação e a sua rotina normal. Sim. Eu quero lembrar vocês que assim, a gente tem no programa os princípios básicos da nutrição. Nada profundo e tão completo quanto uma nutricionista, porém a gente trabalha 2 princípios que são chaves do programa, que não atrapalha. É claro que se a gente sabe que a pessoa tem algum problema hormonal, já algum diagnóstico, a gente percebe que a pessoa pode ter, realmente eu vou encaminhar para uma nutricionista, para um especialista, porque muitas vezes não nos compete o caso daquela pessoa. Como eu venho de uma área da saúde, gente, eu tenho uma noção. Então eu de formação, eu sou dentista, eu não estou mais como dentista. E como há 6 anos eu fiz a programação neurolinguística, eu fui muito para essa parte comportamental. E eu fiz um programa em mim que deu certo. Então, eu oriento as pessoas com princípios básicos da nutrição. Eu quero deixar isso bem claro, tá? Sim, tanto que pra mim foi a melhor opção. Já fiz a Ducan, já fiquei sem comer. Então, eu percebi que a reeducação, que eu sempre achei que para mim não funcionaria mais. Olha! A reeducação me trouxe de volta para o emagrecimento, para conseguir ter a minha vida saudável e emagrecendo aos poucos, sem acabar aí tendo algum problema de saúde, muita perda de massa magra. Sim. E sem muita flacidez e tudo mais, Sim. até porque 125 quilos aí, menos 50, que é o que a gente quer, não vai ser pouco para questão de pele. Isso. A Lohane tem um objetivo de 50 quilos, ela já conseguiu 15, só que todas as vezes que eu faço a bioimpedância dela, eu percebo que ela está perdendo em porcentagem de gordura e fazendo um pequeno ganho de massa magra. É claro que o absoluto, o valor modifica, mas nesses 15 quilos que ela eliminou foi praticamente em gordura realmente. Ela está mantendo a massa magra e o que ajuda ela é o nosso princípio do programa, né? Sempre lanchinhos mais proteicos, sempre cuidando dessa questão da proteína, mas sem exagero, e o exercício físico. Sim, no seu caso, o exercício físico também é bem importante. Aí é questão de que cada um vai ter o seu tempo, o seu processo. Se não, com certeza 80% é a alimentação. Sim. O exercício físico ajuda, mas não é determinante. Então cada um vai ter o seu tempo, cada um vai ter o seu resultado. Então não tem que ficar olhando o resultado do outro, porque senão você acaba se frustrando por nada, porque você está tendo o seu resultado, você tem que ficar feliz com o seu. Sim. Então é algo que me ajudou bastante nisso. É o que eu sempre falo durante o processo, né? 1% melhora a cada dia, em 100 dias são 100%. E o programa tem 120 dias por qual motivo? Porque para transformar hábito da pessoa, alguns autores falam em torno de 21 dias, alguns chegam a 60 ou até 90 dias. Só que como as pessoas são individuais, a gente tem que saber que cada um tem um processo. Então, para eu não rotular todo mundo que só 21 dias já é o suficiente, você acha que 21 dias já seria suficiente para você? Claro que não, é por isso. Né? Vou fazer mais 4 meses. Isso. Então, assim, a gente tem um programa que são 120 dias e como o objetivo dela é de 50 quilos, ela está repetindo, então a gente está gravando agora, ela está repetindo, ela vai entrar mais 4 meses e eu quero ver ela numa manutenção, eu quero ver ela conquistando as visualizações que a gente fez, porque agora a gente vai entrar num assunto das ferramentas. Além do que você está comendo, que são aqueles princípios básicos da nutrição, a parte das ferramentas para você poder trabalhar mais a mente. O que fez diferença para você? Qual foi a que mais te
assim, mais te marcou das ferramentas que a gente já fez até agora? Os sabotadores. Sempre, né? Eu acredito que é o que mais, porque a gente tem uma conversa muito longa, onde, vamos dizer que é uma sessão de terapia, e aí ela vai detectar o que em mim me faz, às vezes, me sabotar. Hoje eu não vou estar bem, então eu não vou fazer dieta e vou me acabar em doce, alguma coisa assim. Então, esses sabotadores realmente são... Eu falo que o nosso cérebro, a nossa cabeça, ela é muito frágil. Então, qualquer coisa pode acabar te desligando e fazendo você se sabotar mesmo. Sim, se tratando dessa parte, a gente não pode achar que nós somos mais fortes, né? Principalmente com comida. Então, foi importante. E quando foi revelado para você os seus, que mais te domina, aquilo, quando trouxe para sua consciência, como que foi para você? Como que eu posso dizer? Foi tipo... Como você é a luz, né? Eu tenho que fazer o caminho. Então foi nossa, eu nunca tinha parado para pensar que é isso que acaba me atrapalhando. Que é isso que na hora a minha cabeça pensa e é tão rápido, é algo que é tão automático mesmo, como a gente falou hoje, que você acha que, nossa, eu tô comendo esse doce aqui, mas depois amanhã eu volto pra dieta. Ou esse final de semana, então eu vou comer. Aí segunda eu volto. E fica nessa. Aí fica, e com isso eu mesmo, né? Foi aumentando até chegar nesse 125, né? E foi aonde eu falei, não, agora eu acordo Agora a gente vai repetir o programa, algumas coisas a gente vai rever, porque quando a gente rever pela segunda vez, nem deu um livro, né? Sim. Pela segunda, terceira, quarta vez, você vai entender mais. Vai entender mais. Então agora a gente vai fazer ferramentas novas, porque tem bastante e eu não consegui fazer todas, porque eu queria me preocupar com o conteúdo mais do programa, dos princípios básicos da nutrição. E agora a gente vai para um outro play do programa e de um resultado para você. Sim. Quais outras coisas que te marcaram durante o programa? Porque o que a gente fala muito é que eu dou suporte, apoio, orientação e acompanhamento. Esse acompanhamento. O que deixou você assim, não, eu fiquei firme os 4 meses? É mais bem o acompanhamento mesmo, porque eu falo assim, você tá ali, se eu precisar de você a qualquer hora, você vai me responder, se for só para saber de comida, ou se for até mesmo uma sessão de terapia, né? Ou pra gente conversar sobre make, gente, essa make foi ela que fez, tá? Então assim, gente, olha isso daqui, né? Então não somos só sobre... Com certeza. A gente vai tendo uma mensagem, sim, né? Com certeza. Então eu achei algo muito importante essa questão desse acompanhamento diário, vendo realmente resultados a cada dia e não, eu vou uma vez no mês e naquele mês eu tenho que chegar ali com um resultado e você me dá, por exemplo, você falar, mês que vem eu quero que você chegue com menos 5 quilos. Eu falei alguma vez isso pra você? Jamais, então. Nunca falei. E era algo que eu já escutei gente falar que, mas ele pediu pra eu chegar lá com menos 5 quilos, e se eu chegar com menos 4? Aí ele vai brigar comigo? Olha. Mas cada organismo é o seu, como que ele vai falar? Não, você vai conseguir emagrecer 10 quilos em um mês? Não é assim, né? Não é assim que funciona. Até porque se você pode até emagrecer, mas tem que parar de comer. Então, durante o processo eu pedi alguns exames para a Lohane, né? Então eu pedi, claro que depois ela passou com um médico e fez depois no laboratório, porque eu não tenho autorização de pedir, eu prescrever, né? Pedir o pedido. Mas eu pedi do cortisol, da insulina, da glicemia e da tireoide. Então, se caso também o processo dela não tivesse no resultado que a gente quisesse, e pelo menos pelas referências, né, e pelos sintomas clínicos, eu achasse que ela estaria com algum outro problema a mais, eu com certeza encaminharia ela para um profissional da área para ajudar e ela continuar o processo. Vimos que estava tudo bem, né? Sim. E você continuou. E não necessariamente a balança caía, né? O tempo inteiro, né? Então, muitas vezes passava às vezes a semana, então chegava na sexta-feira, que é o dia que eu tenho o costume de pesar, e a balança não mexia, nem mexia. Mas eu falava assim, e aí, Lô, e as roupas? E como é que tá as medidas? Aí aí que tá, nem sempre é o peso da balança, os números que vão fazer a diferença. Você tem que ver que nas medidas, na roupa, já perdi roupa, já nem uso mais, roupas largas, roupas largas, ou até mesmo roupas que eu já tinha e fui perdendo conforme eu fui engordando e agora já estou podendo usar de novo.
Então é algo que me pegava bastante por questão de eu poder ir numa loja e comprar a roupa que eu quero e não a roupa que vai servir, que normalmente vai ser a mais cara, vai ser uma calça jeans se servir. Então é algo que eu tenho na minha cabeça, que eu com isso eu vou poder comprar o que eu quiser para vestir. Com certeza. Eu lembro que uma das perguntas que eu fiz para a Lohane na entrevista inicial do primeiro programa dela, eu falei: Lô, hoje você veste a roupa que você quer, o que você pode. E como que você se sente quando isso acontece? Então, a gente precisa entender quais são os motivos ardentes, porque o meu motivo ardente foi justamente isso. Eu querer entrar nas minhas roupas, que eu sempre usei, porque ao contrário da Lohane, eu sempre fui magra, sempre me cuidei, mas toda vez que eu excedi em comida, eu sempre tive muita facilidade de engordar. A gente aprende que hoje em dia 10% da população é magrinha por metabolismo, por aceleração do metabolismo, mas o restante é magro por cuidado, por merecimento. Eu falo isso para todos do programa. E eu sou assim, tanto que na minha casa tem tudo planejado, sim. Porque se eu começar a abrir exceção, eu oscilo 2, 3 quilos fácil. Gente, mas é fácil, né? Então, é o que eu falo muito disso com os clientes do programa, com as pessoas, porque o planejamento faz tudo. Inclusive, a gente tem uma frase, né? Quem não planeja sucesso, automaticamente planeja o fracasso. E quanto que você está planejando o seu fracasso? O quanto que você está se justificando, né? E tendo aquela visão, querendo colocar aquela roupa, mas quando você vê, você não aguentou, você já até comeu, né? Até já comeu, foi, né? já já foi. Então aí amanhã eu volto. Isso acontecia sempre e agora você começou a perceber que isso já não te domina mais. Não, com certeza. É algo que realmente a gente trabalha para que a cabeça, o consciente entenda que não é assim que funciona. Ah, mas aí você nunca escorrega? Não. Escorrega normal. E o que eu falo pra você? Volta pro ritmo. Sempre Volta pro ritmo, porque todos nós somos filhos de Deus, né? Graças a Deus. E não é isso. O problema tá acontecendo isso muito, e aí por isso que o seu resultado não tá baixando. Mas ou às vezes, né? Nós somos humanos e é só voltar do ritmo e nunca ceder de 2 refeições muito calóricas em seguida. Sim. Pelo menos você voltar já na próxima. Isso é um grande segredo também, né? Lô, conta pra mim, a gente falou um pouco da questão das ferramentas, né? Que a gente utilizou, que a gente vai fazer mais ainda. Mas e das aulas do programa dos princípios básicos da nutrição? Qual que foi das 11 aulas que você assistiu que mais te marcou, que fez diferença ou que foi novidade pra você? Que você falou assim, nossa, gente, eu não sabia disso. Mas me marcaram foram a de proteína e carboidrato, porque aí você começa a entender por que você tem que trocar ou comer menos ou optar por um carboidrato melhor para que você possa ter seus resultados, né? Porque hoje em dia a maioria das pessoas, quando vai no restaurante ou qualquer coisa, o prato é carboidrato, é puro carboidrato. Então, será que precisa de tanto carboidrato assim que vai chegar no organismo, virar gordura e vai se acumulando? Gente, eu tenho orgulho disso. Você acha que eu não tenho orgulho de uma pessoa falar desse jeito comigo? Então, eu acho que é a parte mais importante. As aulas são importantes para você entender o seu processo, aprender realmente aquilo e não ficar, eu vou emagrecer. Depois que eu emagrecer, que eu chegar no meu objetivo, eu volto a comer normal, né? Vai resolver. Resolve por alguns meses ali, né? E depois, você que tá aí, seu principal motivo é gravidez. Então você namora, né? Você pensa em casar, em ter filhos. Inclusive a gente já fez um exercício sobre isso. Sim. Você, aprendendo tudo isso, como que você acha que você vai se comportar na sua casa com o seu futuro marido e com o seu futuro filho? Não, com certeza como eu vou dizer, policiando melhor, principalmente a despensa, né, e a geladeira, porque normalmente se você vai numa casa, normalmente, né, pelo menos, a geladeira tá sempre cheia de guloseima, de refrigerante. Refrigerante já nunca foi algo que pra mim, eu não vou ficar sem refrigerante, eu sou viciada, nunca foi, né. Então eu acho que hoje em dia, lógico, cada um sabe do seu filho, sabe da sua família, mas eu acho que a alimentação vem do berço, né? Só que é aquele negócio, se
eu tenho um filho e o meu filho me vê comendo bolacha todo dia, meu filho vai querer bolacha todo dia, eu não vou poder negar. Sim. Porque se eu tô comendo, como que eu vou negar? Olha, comportamento. Ele vai. Palavras movem, mas exemplos arrastam. Então, o que ele vai falar, né? Como você quer que o seu filho come brócolis, vamos dizer, e você tá lá comendo bolacha, né? Comendo chocolate todo dia. Ou eu vou tomar um refrigerante e vou tentar enganar meu filho que o suco é melhor que o chá, ou a água mesmo. Mas não é pra ter orgulho, gente. Isso daqui não tem preço. Não é só o resultado dela quando ela chegar nos 50 quilos, mas é o que ela fala pra mim, a devolutiva que ela dá pra mim. Ver que ela mudou o pensamento. Porque o emagrecimento a gente tem que trabalhar o pensamento, porque o pensamento te dá emoções, te geram emoções. Essas emoções fazem você ter um comportamento, e esse comportamento faz você ter ações, e essas ações repetidamente transformam os hábitos. Então, se eu não trabalhar desde a forma do pensamento da Lohane, ela pode chegar para o corpo dela, mas o piloto automático dela é a construção daquele pensamento do gordo. Infelizmente, a mente gorda, isso é uma realidade. Eu também tenho minha mentinha gorda, todo mundo tem. O problema não é saber se eu tenho sabotador ou não, se ela tem ou não, é quais que nos dominam, não é? Sim. E a mente está aí também. Eu tenho um registro do contato com o bolo, com o doce, com o hambúrguer, com a pizza. Eu tenho. É algo que eu não apago, porém ele está mais enfraquecido. Sim. E os meus hábitos, que eu pratico isso há quase já 4 anos praticamente, vai fazer 4 anos só o ano que vem, faz com que eu me mantenha. Porque é o que eu também falo para o pessoal, né, do programa. Se você parar de fazer metade do que você faz hoje, por quanto tempo você fica com esse peso? Com o peso que eu estou hoje? Nem 2 semanas, se for olhar. E por qual motivo você acha que eu me mantenho magra hoje? Porque você mantém todos os hábitos. Tanto é que eu abri a geladeira, né? Não tem um A errado na geladeira. Então, nem na dispensa. Nem na dispensa. Então, ainda ensinei algumas coisinhas pra ela, né? O único açúcar que tem ela não usa. Então é algo que realmente, até porque, por exemplo, se você for querer ter um filho, você já vai ter esse hábito de se manter nisso, e a sua geladeira não vai estar. E ele vai provar, vai provar um bolo, ele vai provar um doce, ele vai provar, porque mas não todo dia. Mas não todo dia, não vai ter na minha casa. Eu não controlo a casa dos outros, mas a minha casa eu controlo. Eu falo que nós controlamos a nós mesmos, os outros não. Então existe algo também no emagrecimento que é muito importante a gente frisar aqui, Lohane, que eu acho que as pessoas, né, devem se atentar a esse detalhe sobre a alta responsabilidade. O objetivo da perda de peso é seu, então para de ficar culpando que é a sua mãe, ou seu namorado, ou seu marido, ou a sua, sei lá, sua avó que não te ajuda. Porque o objetivo é seu. Quem tem que se preparar e se organizar para os lanches, quem que é? Eu mesmo. Não, as pessoas não estão no mesmo objetivo que o seu. As pessoas não estão no mesmo conhecimento de qualidade nutritiva, de quantidade como você está. Né? Então é muito pesado você colocar que o outro te ajude, né? A autorresponsabilidade, se olhar, sair de uma figura de vítima, não só no emagrecimento, mas em outras áreas da vida, é muito importante, né? Então, o que te trouxe mais para você, essa questão da autorresponsabilidade? Você espera que a sua mãe deixe as suas coisas prontas para você? Não. Ou você espera que na casa da sua amiga que esteja alguma coisa? Não, com certeza. Vou na casa do namorado, eu levo a marmitinha lá, ele até fica, né? Mas agora ele já acostumou. Venho para a faculdade, trago o meu lanche sempre. E se realmente não tiver como, eu procuro a opção mais saudável e faço meu prato de acordo com o que eu já os como. princípios básicos. Não precisa, né, ter um conhecimento vasto, porque isso é algo muito mais da nutricionista em si, mas você sabendo os carboidratos mais complexos, as quantidades, a proteína, né? Porque tem gente que acha que linguiça é proteína, né? Então assim, as pessoas não têm esse conhecimento básico. Graças a Deus, agora está sendo, acho que praticamente uma lei, que as escolas vão começar com esses princípios. Sim. Porque você passou por vários processos e você não teve aquela questão das aulas, né, da proteína, dos carboidratos, do jeito que teve no nosso programa. Com certeza não, até porque a maioria dos meus processos eu fiz sozinha. A do CAN, até. Mas você teve uma nutricionista pequena,
Tive. Quando pequena, Mas aí eu cheguei a né, emagrecer. Até que era uma reeducação também, né? Eu não tive problema com questão de era aquela quantidade de arroz e feijão, a proteína e a salada. Isso era básico. Só que criança, eu falo que criança é aquele negócio. Quando ela já tem um costume errado, ela não vai ser fácil para ela. Eu acho que é muito pior do que para adulto. Ela não vai ser fácil para ela cortar tudo aquilo. Então sim, aí, não, com o tempo, eu comecei a comer errado, comecei a comer escondido. Isso quando criança. Depois de mais velha, eu já comia mesmo, não tinha. Mas quando criança, aí você começa a comer escondido, você vê que você vai procurar na geladeira algo, né, que realmente te supra daquilo que você acha que está te fazendo falta. Então, eu acho que se é acostumado desde cedo, é melhor. Com certeza. São hábitos que, fora que eu falo assim, tem gente que às vezes pergunta, nossa, mas você não come pouco? Você não está comendo muito pouco, não sei o quê. Mas depois que você acostuma com aquela quantidade, você vê que realmente o que você estava comendo é demais, e não que agora você está comendo pouco. Porque as pessoas têm a questão do visual, né? O Sim. olho. Então, às vezes eu peço para as pessoas enganarem o prato com uma quantidade maior de salada, porque aí dá a sensação de volume. Fora que a salada, comendo primeiro, dá saciedade. Dá saciedade. Por né? isso que pra quem muito pergunta do repolho que eu como sempre, aí eu só como repolho, mas é porque é a salada que eu mais gosto e dá muita saciedade com pouca caloria. Né? Exatamente. Mas a gente tem essa questão mesmo do visual, né? Do volume, da quantidade. E outra, ver uma foto apenas do diário da dieta que você faz do almoço ou da janta, mas vocês não sabem o que ela faz ao longo das 24 horas do que a gente propõe para ela, os lanchinhos, porque se for postar tudo também não tem vida, né? Mas assim, não pode se focar só no prato do almoço e ficar com, ai que dó, coitada, ela tá comendo um pouquinho. Gente, ela tá comendo de 3 em 3 horas, vocês não estão entendendo. Tem muitas pessoas que começam pelo processo e falam assim, nossa, eu não tô comendo tanto na minha vida. Mas por qual motivo é de 3 em 3 horas? Principalmente a gente cuida da questão da glicemia, de não aumentar tanto, porque é uma faca de 2 gumes também comer de 3 em 3 horas. Se você não cuidar da qualidade que você está comendo e as combinações, você sempre está com um nível de glicemia muito alto. E aí isso não vai te trazer resultado. Então até nos lanches, né, a gente sempre toma cuidado de quantidade, do que é. Mas qual que é o foco de comer de 3 em 3 horas? Eu, Luciana, acredito muito que se você fizer um intervalo muito longo, do jeito que tem as disponibilidades, do jeito que a pessoa estava pensando, com aquele padrão da mente gorda, ela vai chegar numa refeição principal, às vezes com muita extensão de tempo sem comer, e ela não vai conseguir montar um prato com as proporções ideais, pelo menos a básica ali que a gente ensina durante o programa. Ela vai acabar excedendo, porque ativa no cérebro dela o cérebro mais primitivo, o reptiliano, que faz com que ela tome decisão assim, eu preciso de energia, eu preciso comer, Eu vou comer o pão. e eu vou comer o que está mais prático, eu vou comer o que está mais rápido, o que tem mais caloria. Ele quer que você sobreviva, né? Uma coisa é comer, outra coisa é nutrir. Então, eu defendo de 3 em 3 horas por esse motivo. Então, assim, de 5 a 6 refeições. Tem algumas pessoas que fazem 5 e tudo bem. Agora, pequenas refeições para uma pessoa que vem com um padrão familiar de pensamento extremamente gordo, eu acho que é difícil. Gera mais compulsão. Pelo menos isso te facilitou bastante, né? O de 3 em 3 horas. Com certeza. Então não precisa ficar com dó do pratinho do almoço dela, vocês não sabem os bastidores. Até porque para eu postar todos os lanches também, eu quero mostrar ali que eu estou tentando ter uma vida mais saudável, mas sem influenciar a pessoa. Normalmente ela não vai comer o mesmo que eu, nem a mesma quantidade. Então, cada pessoa realmente tem o seu cardápio ali, a sua dieta, e tem que respeitar, né? Então eu não quero também, às vezes, acabar influenciando alguém fazer isso sozinho. Algumas pessoas que me acompanham também ficam querendo copiar ou saber. Sim. É muito individual, gente. Tem a parte comportamental. Porque eu não sou especialista em nutrição, eu não sou nutricionista, mas tem a parte comportamental. E eu passo o equilíbrio básico da nutrição, né? Então, se a pessoa vê e quer copiar, isso é muito perigoso, né? Muito perigoso, porque algumas coisas são individuais mesmo. O que você espera agora desse novo ciclo, desses 4 meses? Como a gente aprende mesmo, eu espero... na verdade, é o que eu tenho, né? Repetir tudo isso para que fixe realmente na minha cabeça que é assim,
que eu tenho que me comportar, é assim que eu tenho que me alimentar e poder levar isso realmente pro resto da vida, até porque a gente não vai ficar aqui o resto da vida, né? Então, como eu não vou ter você o resto da vida aqui para me ajudar, é algo que eu tenho que aprender, que eu tenho que fixar na minha cabeça para poder levar no meu dia a dia depois. Sim, com certeza. Até porque até chegar, né, são 50 quilos. 50 quilos. E, claro, pode ser que esses 50 quilos venha daqui 1 ano, venha daqui 2 anos, então é algo que tem que ser trabalhado, tem que ser... Mas esses mais 4 meses vai dar 8 meses, né, Sim. gente? Independente do resultado que a gente chega, eu sei que você vai estar até preparada para um leve, um acompanhamento um pouco mais suave. Sim. Né? Agora eu ainda acho, eu como uma treinadora dela, uma linha muito tênue e eu não sei se ela se sente tão preparada de ficar sozinha nessa fase que tem a talvez manutenção. eu ficasse sozinha e aí eu ia falar, hoje ela não tá aqui, então hoje eu vou dar uma escapada. Então assim, a gente tem mais esse ciclo, né? Que bom, que ótimo, sabe? Eu acredito muito no seu resultado, Luana, eu acredito muito no seu potencial. Você tem influenciado positivamente muitas pessoas. E isso acaba me ajudando também. A partir dela, outras pessoas vieram me conhecer o meu programa, estão se permitindo. Cada uma está tendo o seu resultado. Sim. Né? Isso é muito importante. Ela ajuda as meninas também nessa questão, né, das expectativas, das frustrações. Até porque né? eu quero receber o resultado, né? Porque eu indiquei. Então, se eu indiquei, eu quero ver que elas estão fazendo também da mesma forma. Então isso é muito bonito, porque a gente precisa ajudar o maior número de pessoas possíveis, porque a obesidade no Brasil está aí, ela está altíssima e tem muitos profissionais de nutrição, educador físico, médico, coaches, treinadores de emagrecimento, ou seja, coach, treinador de emagrecimento, e a gente não está dando conta porque está um número altíssimo, altíssimo. E aqui a gente não está falando de, como que é fofinho ser gordinho. A gente está falando de doença mesmo, de algo que pode prejudicar muita coisa da sua vida e é complicado. Bom, então agora a gente vai responder algumas perguntas que vieram para ela, que vieram para mim também, né? Então vamos lá, pode começar. Bom, a primeira pergunta foi a seguinte: e quem não tem tempo de ir na academia, será que rola só alimentação? Como eu já falei, 80% é o estilo de vida saudável. O que ele é composto? Por uma alimentação mais saudável e você acabar fazendo uma academia sim. Então assim, a pessoa não tem, eu tenho cliente, inclusive é um casal de Bauru, que eles eliminaram e eles não vão para academia. Ela trabalha em 2 lugares, o marido dela trabalha em um lugar e eles não fazem academia, mas não fazem mesmo. No máximo uma caminhada para ir de um serviço para o outro, buscar alguma coisa aqui, outra ali. Então isso não é um exercício físico. Ele teve um resultado de 25 quilos já e era de 17,5. E eles não fazem academia. Então fica bastante na alimentação. Eu não sei qual é o objetivo dela, como que ela está de composição corporal, quantos quilos ela quer eliminar. Pode ser que ela comece um processo e dê uma parada, uma estabilizada, porque aí fica muito restrito a parte alimentar. Aí ela tem que consumir pouca caloria para ela ficar só na alimentação. O bom é entender que não dê a desculpa de que eu não posso ir na academia. Porque tem corda, tem caminhada na rua, tem no parque, tem, de repente, você parar de subir o elevador do seu serviço, da sua casa, você subir de escada. Tem vários aplicativos com exercício, treininho, 15 minutos, 15 né? minutos em casa. Nossa, gasta uma caloria, porque Gasta, tudo exercício que você vai usar o peso do seu corpo, o ar, você não vai pegar peso na academia, nem nada do tipo. Então eu acho que nada é desculpa para não começar. Mas é claro que é possível, só que aí talvez você dê uma empacada. E aqui tem 2 perguntas da mesma pessoa. Primeiro, qual a sua rotina e como funcionou para você? A minha rotina não é nada exagerado, nada fora do comum. Eu acordo por volta de 8, 8 e meia, tomo meu café da manhã até umas 9 e pouquinho. Dali 3 horas eu almoço, então entre meio-dia e 1 hora. Daí eu vou pra academia. Normalmente eu faço academia das 2 às 3, mais ou menos. Que ali eu faço tanto aeróbico quanto musculação, tá? Eu acho, pra mim é importante isso, até porque eu gosto, sempre gostei de fazer.
volto da academia, faço meu lanche, meu pós-treino. Depois, isso por volta de 3h30. Até às 6 horas eu como mais uma vez. Janto por volta de 8h30, 9 horas da noite. E às vezes ainda faço uma ceia 11h30, meia-noite. Então, porque ela dorme um pouco mais tarde. Sim, durmo por mas volta essa ceia é mais tranquila. Sim, né? é um pedacinho de queijo, algo do tipo. Queijo branco, pra vocês verem como eu não como pouco. Não é só porções pequenas divididas em vários horários. Mas aí a rotina é muito particular de cada um, porque tem cliente que dorme tarde, tem cliente que não dorme tarde. Inclusive a gente fala sobre dormir tarde, né? Sim. Que influencia no emagrecimento, né? O sono. Eu falei com você sobre aquele ciclo circadiano. Com certeza, das 8 muito. horas, né? De você dormir, descansar. Isso também ajuda no emagrecimento, né? Com O certeza. sono ajuda muito. Pra mim funcionou, tá funcionando esses 4 meses e funciona bem porque eu me programo, eu não espero só, na hora que eu vou almoçar eu vou fazer a comida. Normalmente, por exemplo, o meu frango, que é o que eu mais como, eu já faço frango aí para pelo menos uma semana, congelo, vou esquentando porções pequenas para já ter aquilo ali pronto, porque senão realmente você vai pelo mais fácil. Com certeza. O que mais? Em quanto tempo dá resultado? Porque eu faço dieta um dia e já quero emagrecer 10 quilos. Gente, é até possível, só se você arrancar a perna ou o braço, aí você perde os 10 quilos. Cuidado com quanto tempo você levou para ganhar esses 10 quilos, né? Cuidado com a expectativa. O emagrecimento ele não é um evento, nada na nossa vida é um evento, é um processo. Até o nosso nascimento foi um processo, 9 meses. Imagina uma mãe que fica grávida e já quer que no dia seguinte nasça a criança. Não dá, né? Então tem que esperar os 9 meses. Você entra na escola lá com seus 4, 5, 6 aninhos, você já está formada no dia seguinte, com faculdade, pós-graduada? Não. Então tudo na vida é um processo. Então se você também engordou em 4, 5 anos, ou até mesmo a Lohane, que foi uma luta com a balança a vida inteira, não ia ser só em 4 meses que ela emagreceu 50 quilos e tá ótima, tá de alta. Então ela tá passando por um processo. As pessoas têm que passar por um processo. E aí vem o trabalho do quê? Do comportamento da mente. E a questão de quando que eu começo a ver resultados, o resultado eu vi lá na primeira semana com a experiência. Com a experiência de 3 dias, então, né? foram 3 dias ali que já deu para ver uma diferença tanto na balança quanto em medidas, mas é como a gente fala, às vezes é mais importante as medidas do que a balança. Então, nesses 4 meses eu tô tendo resultado, né? Sim. Tem gente que olha a semana, foi 200 gramas só, mas esquece que já foi 3,5, já foi 5. E esquece que de 200 a 200 gramas, ao final de mês, daí 800 gramas. Aí, de repente, na outra semana, nossa, mas foi 1 quilo essa semana e não fiz nada diferente. Gente, a célula, ela incha, e até desinchar, e até sair a água, é um processo. Existe a retenção de líquido, existe, às vezes, a pessoa não foi ao banheiro quando ela foi se pesar. Então, tudo influencia. Tem que ter amor. Olha, o que eu mais vou falar pra vocês no processo de emagrecimento, tenha um amor por você, pelo processo, porque é só o amor que cura. O que mais? Uma outra pergunta que muito me fazem, agora eu vou pegar aqui, porque eu realmente às vezes recebo bastante pergunta, é sobre o ovo. E o ovo, né? Que vai falar do ovo? Mas eu não gosto de ovo. Mas pode comer todo dia? Não dá colesterol? É sempre, né? O ovo não é vilão, gente. É que assim, foi desmistificado a questão do ovo. Ele não é o vilão do colesterol. O ovo, ele tá o segundo melhor alimento depois do leite materno. É claro que ninguém vai comer uma dúzia num dia, né? Assim, de uma vez só. Mas assim, gente, 1, 2 ovinhos por dia, isso não vai. Fora saciar muito. A saciedade que o ovo dá, né, menina? Coisa do ovo, né? Então, assim, a proteína que ele tem. A proteína, lógico que também tem um pouco de gordura. Tem gente que vai mais pra clara. Aí tudo depende do seu objetivo, da sua rotina alimentar, da sua dieta, das suas 24 horas. E depende da forma que você prepara o ovo, né? Exatamente. Eu como muito mais cozido ou até mexido. Mexido, mas assim, com uma colherzinha de azeite, de né? azeite. E ainda passa o
guardanapo para tirar o excesso. Aí, ó, tá vendo? Então, assim, tudo depende de como você tá fazendo também. E aquela até questão do óleo, né? Hoje em dia todo mundo sabe do óleo de canola, mas as pessoas estão deixando de comprar no supermercado? Não estão, né? Então, tudo depende muito do seu objetivo, tem que desmistificar. Tem muitas pessoas que vêm falar porque escutou que alguém falou e não sentiu nem na prática e nem foi mais a fundo para saber se aquilo provém, não provém, pesquisar mais coisas na internet, cuidado com a internet, às vezes procurar um profissional, né? Então, com certeza, porque é o que eu falo, na internet, às vezes você procura as coisas. Por exemplo, quando você sente uma dor, você procura uma coisa, ou você tá grávida ou você tá doente. Então, você tem que saber que muitas... A internet mas, por exemplo, quantos de ovos você come por dia? 2, 3. 2, 3. Isso não vai... É melhor... Se ela comesse 2, 3 pães ou uma barra de chocolate, aí tá tudo bem? Tá tudo ok? Não tem problema daí? Não, isso não engorda? engorda? A coxinha da padaria. Entendeu? Então, assim... tenham cuidado e provem em si para vocês verem os benefícios que ele tem. É um alimento muitos benefícios. A internet te ajuda muito, é algo que está aí para ser usado mesmo, mas tem que saber usar. Sim. Em todas as áreas. Sim. Até na pesquisa aí. Nem toda receita eu indico para eles, porque tem algumas receitas que eu não gosto, eu cuido muito disso também, né? Com certeza. O que mais, Lô? Detesto beber água. Será que consigo emagrecer bebendo pouca água? É que assim, gente, o nosso corpo é composto de 70, 80% de água, né? Se você não consome água, como que você vai fazer a sua limpeza das toxinas? Quando a gente dorme e acorda, por qual motivo nosso xixi é tão forte? Porque nosso corpo ficou dormindo, ele ficou renovando um monte de células e aquele xixi são as toxinas. Você ficou muito tempo sem tomar água. Então assim, nosso corpo contém água. Se você achar que você não tomar água, você vai ter um emagrecimento eficiente, não que a gordura vai sair, molécula grande, pelo xixi. Isso daí te dá problema renal. Mas uma das formas de você emagrecer é pela urina, pelo suor, pela respiração. E é isso que tem que ser feito. Então, pelo menos, isso é básico. Qualquer princípio básico de nutrição, de conhecimento sobre água, fala que é no mínimo 2 litros. Aí tem algumas pessoas que fazem o cálculo pelo peso dela, pela faixa etária, que aí varia um pouquinho, mas o mínimo é 2 litros. E as pessoas têm tomado às vezes um copo, né? Então, tem gente que também está sobrecarregando o rim, não só com uma alimentação ruim, mas com a falta de água, né? Tem que entender que água é água, não é no suco, não é água no de coco. refrigerante. Pode água de coco? Água de coco água de tem coco. carboidrato, né? É a água e o chá sem açúcar, né? Pra quem Exato. gosta, no caso, vou até falar, eu não bebo chá porque eu não gosto, mas ela ama chá. Amo chá, amo água saborizada e água saborizada. Nunca tentei. Olha lá. E essa, né? Mas aí então, tem algumas coisas que podem te facilitar, não sei quem que perguntou, pode te facilitar para você passar pelo processo de emagrecimento e você descobrir novos sabores. Porque tem uma coisa também que é o paladar infantil, gente, isso é fato. Então, tem muitos adultos com paladar infantil. Com certeza. Então isso tem que tomar cuidado. Então de repente a água não rola legal, mas coloca então água aromatizada, saborizada, um chá de infusão, que você tiver sem açúcar, sem adoçante, que eu acho que de repente vai te dar um gostinho e vai mascarar aquela questão da água pura. Se quiser ficar sem refrigerante, se quiser não, né? Sem beber refrigerante, pega uma água com gás e pinga um limão ou alguma coisa do tipo. Que mais? Agora eu achei umas perguntas na internet que eu achei interessante. Legal. Aqui tá. Você prefere uma dieta com resultados rápidos ou resultados moderados a longo prazo? E aí, Lorena, essa é pra você. Com certeza uma dieta com resultados moderados a longo prazo, porque o resultado rápido, da mesma forma que ele vem rápido, ele vai rápido também. Então, você fica aí sem comer, ou faz a dieta, faz loucura, toma um monte de remédio, às vezes, né? Porque eu vejo muita gente, isso já eu vejo mesmo, em grupos de mulheres, por exemplo, gente, uma dieta rápida que eu tenho um casamento esse final de semana, me ajuda a emagrecer 5, 10 quilos. Aí passa o casamento, ela no próprio casamento, ela já está comendo, porque ela já entrou no vestido e foi pro casamento. Isso tem até um livro que eu li, Você Tem Fome de Quê? Ele fala exatamente o exemplo do livro, do casamento. O livro ele fala do exemplo do casamento. A pessoa tá lá, quer emagrecer 4 quilos para o casamento da filha.
Ela faz todo o processo, estava indo super bem, emagreceu, chega no casamento, vem aquela síndrome do merecimento, né? Ah, eu vou comer. Sim. E aí ela come, só que às vezes ela já voltar para um ritmo que ela estava vindo antes do casamento e voltar para o ritmo dela e continuar um processo, ou até para alimentação melhor, ela continua, né? Depois do casamento, comer exageradamente, porque ela não tem outro propósito, ela não tem um motivo talvez ardente dela, ela não tem algo que faça com que ela vai esperar a próxima festa que ela vai querer botar um vestido. Sim. E aí o efeito sanfona, só que vocês têm que lembrar uma coisa. Cada vez que vocês começam e param o processo de emagrecimento, você detona suas células de gordura. E aí o próximo processo vai ficar cada vez mais difícil e aí não vem resposta por qual motivo. Aí se frustra. Se frustra, mas daqui a pouco não tem mais a mesma. Aí você tem que ir para especialista, tem que fazer exame de higiene, de modulação de higiene, tem que fazer exames mais específicos e não vai depois conseguir chegar no objetivo que ela deseja. Com certeza. Né? E a última pergunta que eu achei até interessante: qual será o seu prêmio no final da dieta? E aí? Prêmio? Ela vai ter um prêmio especial. Tem Vocês acham que ela prêmio? merece? Eu acho que ela merece. O problema de muita pessoa é igual você acabou de falar: o prêmio do casamento. Depois que você. Emagreci os 4 quilos, agora vai acabar. Não. Tem que ser um prêmio que ela tenha. Então, e é esse que não. O meu prêmio. Esse que a gente vai chegar, que eu vou ver o que eu vou dar de prêmio. Inclusive, gente, vota, dá sua opinião, o que a Lohane vai merecer quando ela terminar o processo dela de emagrecimento. A gente pode colocar de repente um prazo de número mesmo, mais ou menos, um intervalo de X quilos a X quilos, porque agora ela vai fazer mais 4 meses, ela já conseguiu aí seus 15 quilos, praticamente 16, né? E aí vamos ver se nos próximos 4 meses qual que vai ser o número da Lohane, mais ou menos, gente, e vamos votar. Vota o que ela merece, o que pode ser, votem que a gente vai adorar saber. E o prêmio não é para ser comida, né? Exatamente. Com certeza. Né? Certo. Lô, obrigada. Eu Obrigada pela agradeço por você confiança. participar aqui Parabéns comigo. pelos seus resultados. Obrigada. Continue. Você sabe que eu sou farol, mas é você que está dirigindo essa estrada, é você que vai chegar naquele seu objetivo, naquelas suas visualizações. E o que eu desejo, o que eu quero mais é o seu resultado. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Eu que agradeço por, né, de alguma forma, pelo live, ter chegado até você e ter meus resultados e ver que você está me ajudando nisso e que é muito importante. Gente, merece um abraço, né? Obrigada, querida. Bom, gente, o vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham tirado algumas dúvidas de vocês. Se vocês quiserem deixar mais perguntas, eu passo para a Lu. A gente vem num próximo vídeo também. Vou deixar aqui o contato dela também para vocês, o Instagram, o Facebook e o telefone. E aí, se vocês quiserem entrar em contato com ela, vai estar mais fácil aí para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui abaixo também as minhas redes sociais para vocês me seguirem e acompanhar também meu diário da dieta lá no Instagram, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.